Você já ouviu falar de André, o pescador que mudou o destino da humanidade? Em meio à escuridão do Império Romano, um homem simples se tornaria um dos pilares da fé cristã. Ele desafiou reis, impérios e a própria morte por algo muito maior. Fique até o final para descobrir como a vida deste humilde pescador se transformou em uma das mais poderosas histórias de fé e coragem que ecoam até hoje. Nos primórdios da era cristã, quando a escuridão do Império Romano dominava o mundo conhecido, uma nova luz começava a brilhar. Esta é a história de André, um homem simples, um pescador da Galileia, que se tornou um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, desafiando reis e impérios em nome de sua fé. Seu nome seria lembrado por séculos e sua cruz, um símbolo de devoção e coragem. Nas margens do lago de Genezaré, na Galileia, em uma pequena vila chamada Betsaída, nasceu André. Filho de Jonas, pescador local, André cresceu ao lado de seu irmão, Simão, que mais tarde seria conhecido como Pedro. Ali, na simplicidade da pesca, ambos aprenderam a enfrentar o mar e as dificuldades da vida. Antes de conhecer Jesus, André foi discípulo de João Batista. O profeta do deserto, que vestia peles de camelo e se alimentava de mel silvestre, pregava que o Messias estava próximo, o libertador que tiraria o povo da miséria e da opressão. E foi neste contexto que André ouviu pela primeira vez o anúncio que mudaria sua vida. Eis o Cordeiro de Deus, proclamou João. André e outro discípulo de João, curiosos, seguiram Jesus. O Evangelho de São João nos relata este primeiro encontro. Era tarde, quase 4 horas, quando André perguntou: Rabi, onde moras? Jesus, com sua presença serena, apenas respondeu: Venham e vejam. E naquele momento, André começou a caminhar ao lado do Messias, sentindo em seu coração que aquele encontro era divino. André, cheio de emoção, correu para contar ao seu irmão Pedro. Nós encontramos o Messias. Pedro, que no início não compreendia a profundidade daquele chamado, foi apresentado a Jesus. Ali começava não só a jornada de 2 irmãos, mas o início da formação de um grupo que mudaria para sempre a história da humanidade. O Evangelho de São Mateus descreve uma cena que se tornou símbolo da vocação dos apóstolos. Jesus andava à beira do mar da Galileia quando viu os 2 irmãos, André e Pedro, lançando suas redes ao mar. Eles eram pescadores. Jesus os olhou e disse: Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. E sem hesitar, ambos largaram tudo para seguir o Mestre. Desde então, André foi um dos mais fiéis discípulos de Jesus. Ele esteve presente em alguns dos momentos mais marcantes, como na multiplicação dos pães, onde presenciou a compaixão de Cristo pelas multidões famintas. Aqui há um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, disse André, mostrando sua fé, mesmo diante de uma situação impossível. Jesus abençoou os pães e os peixes, e todos comeram até se saciar. Um milagre testemunhado por muitos, mas que ficou profundamente gravado no coração de André. Na última ceia, André estava presente, assim como os outros apóstolos. Ele testemunhou a traição de Judas e a crucificação de Jesus, um momento de dor profunda, mas também de preparação para o que viria a seguir. Com a ressurreição, o medo transformou-se em esperança. Cristo os convocou para a missão maior. Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Depois da ascensão de Jesus, André se tornou um dos grandes disseminadores do cristianismo. Historicamente, acredita-se que ele tenha pregado na Palestina, Sítia, Épiro e Acaia. Em Bizâncio, ele fundou a igreja local, determinando São Eustáquio como o primeiro bispo. Sua missão o levou ainda a Capadócia, Galácia e Bitínia. André foi incansável, espalhando a fé cristã por onde passava. Mas foi em Patras, na Grécia, onde ele encontrou seu destino final. Durante o reinado do imperador Trajano, André foi condenado pelo procônsul Egéias por pregar a fé cristã. Recusando-se a negar a Cristo, foi condenado à morte, amarrado a uma cruz em forma de X. E ali, naquela posição, pregado, ele continuou a falar sobre Jesus, mesmo enquanto sua vida lentamente se esvaía. Essa cruz, conhecida hoje como a Cruz de Santo André, tornou-se um símbolo de sua coragem e fé inabalável.
Após sua morte, as relíquias de Santo André foram transferidas para Constantinopla, onde se tornaram um símbolo sagrado da cidade. Séculos depois, suas relíquias foram levadas para Amalfi, na Itália, onde permanecem até hoje. Santo André é honrado como padroeiro da Rússia, da Escócia e também de Bizâncio. No dia 30 de novembro, a Igreja Católica celebra o dia de Santo André, um homem que viveu na simplicidade, mas que se tornou uma das colunas da fé cristã. Sua vida, seus atos de coragem e sua devoção ao Evangelho são lembrados como um testemunho de que o verdadeiro poder reside não nas riquezas ou nas forças deste mundo, mas na fé inabalável e na vontade de servir a Deus. Essa foi a história de André, irmão de Pedro. O primeiro discípulo de Jesus. Em breve vamos contar a história de todos os discípulos. Agora vou me despedir de vocês, deixando mais 2 vídeos ao lado. Nos vemos em instantes. Até lá. Tristeza faz bailar. Cada nota é um suspiro, cada acorde